é missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Olá, missionário e missionária, graça e paz. Não tenhais medo. Estas são as palavras de Jesus no Evangelho deste domingo, direcionadas a seus discípulos. Certamente num contexto, quando Mateus escreve este Evangelho, de tanta perseguição à igreja, de tanta perseguição aos discípulos que anunciavam a mensagem, o reino de Deus. E Mateus coloca estas palavras na boca de Jesus quando escreve o seu texto. Não tenhais medo. Por 3 vezes nós vamos perceber neste Evangelho Jesus direcionando aos discípulos esta afirmação. Não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens, não tenhais medo daqueles que matam somente o corpo. Não tenhais medo, porque vós valeis mais do que muitos pardais. Primeiro, entender a importância aqui de cada discípulo e cada discípulo. A importância de saber que o Senhor caminha ao nosso lado. O Senhor caminha conosco, Ele não nos abandona. E entender também como cristãos, como discípulos missionários do Senhor, que às vezes a perseguição ela faz parte do discipulado. Ela não é um acidente de percurso. Ela faz parte de quem se propõe a viver a mensagem do reino de Deus. Por isso, temos que ser homens e mulheres livres. Livres mesmo diante da perseguição, livres mesmo diante do medo. O medo nos torna prisioneiros. O medo nos prende. Por isso, precisamos ser livres para anunciar a boa nova do reino, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à perseguição. Por isso, o medo é um mal. Não deve paralisar nunca os discípulos de Jesus. O medo nunca deve paralisar a nossa vida. O medo nunca deve impedir que a gente vá, que a gente possa falar do reino, que a gente possa falar da boa nova do reino. Por isso, Jesus sempre imagina uma comunidade de seguidores, de discípulos. Por isso, Jesus vai instruindo, Jesus vai preparando que tenha coragem de enfrentar todas as dificuldades. Por isso, o medo, quando se apodera de nós, quando ele penetra o nosso coração, cresce em nós a desconfiança, a insegurança ou a falta de liberdade interior. Este medo é o problema central do ser humano e só podemos libertar-nos dele enraizando nossa vida em Deus, que só busca o nosso bem. Por isso, nossa liberdade, ela está sempre no Cristo Senhor, que quer o nosso bem. Por isso, Jesus diz aos discípulos, olha, vós valeis mais do que os pardais. Não tenham medo, confiem plenamente em mim. Não tenham medo de anunciar, não tenham medo de levar a boa nova, porque eu estou com vocês. Se vocês se declaram diante de mim, eu me declararei para vós diante do meu Pai. Por isso, Jesus nos convida a confiar inteiramente nele. Não podemos viver no medo, porque o medo, muitas vezes, causa dano, e causa muito dano. Onde cresce o medo, perde-se Deus de vista. Ora, e se afoga a bondade que há no coração das pessoas. O medo impede a liberdade, o medo tira da gente toda a esperança, o medo impede a gente de avançar no seguimento e no discipulado ao Senhor. A vida vai se apagando, a alegria desaparece. Por isso, missionário e missionária, não sejamos missionários do medo, não sejamos discípulos do medo, mas sejamos discípulos e discípulas que confiam inteiramente no Senhor, que deposita nele toda a sua confiança, toda a sua esperança. Como disse, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades, os discípulos no início tiveram muitas perseguições. A igreja até hoje, ela continua a ser perseguida, ela continua a sofrer tantas tribulações, mas ela é chamada a ser corajosa, ela é chamada a confiar sempre no Senhor e anunciar o reino. E nós somos igreja, discípulos e discípulas do Senhor, que sem medo e que cheios de coragem, dizem ao mundo a alegria de ser cristão, a alegria de seguir Jesus Cristo, o nosso Senhor.